Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que todo mundo esteja bem em casa, lavando as mãos, se cuidando e quando essa pandemia passar, que a gente possa retornar às nossas atividades presenciais. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos hoje finalizar o nosso bloco da Sociologia 1 com a quinta aula, que é uma aula que eu intitulei O que é relativismo cultural, que é uma aula do quarto bloco da unidade de estudos. Então, quando você acessar o quarto bloco da unidade de estudos, o bloco chama-se Relativismo Cultural. Neste bloco, você vai ter acesso a dois textos: o texto O que é relativismo cultural e o texto Crítica ao Relativismo, que é o texto 2. E após a leitura desses dois textos, ou seja, ler o texto 1, O que é relativismo cultural, e ler o texto 2, Crítica ao Relativismo, você deve assistir esta videoaula para que aí você possa compreender os dois conceitos como estão expostos nos dois textos. Bom, como eu tinha falado, lá no início das atividades, quando ainda elas eram presenciais, a gente tinha quatro temas essenciais no nosso semestre. Os temas que a gente precisava discutir eram identidade, cultura, etnocentrismo e relativismo. Então, nós já debatemos construção social da identidade, o papel da cultura e como a cultura se relaciona com a identidade e com a construção social da identidade. Na unidade passada, a gente discutiu na terceira o etnocentrismo e também qual é o papel da cultura nessa relação com o etnocentrismo. E por fim, a gente vai discutir o relativismo cultural, ou seja, o que é esse relativismo cultural, o nosso último tópico da Sociologia 1. Então, o relativismo cultural é a ideia de levar ao. Vamos partir da concepção da palavra, né? Relativo. Relativismo vem de relativo. Quando eu torno algo relativo ou penso algo relativo a alguma coisa ou a algum fato, é que eu coloco as coisas em comparação para mim fazer uma relatividade. Agora, nem sempre quando eu coloco uma coisa em relação a outra, ou quando eu levo uma coisa em relação a outra, eu necessito de hierarquizar essas coisas ou hierarquizar esses espaços, ou no caso daquilo que nos interessa, hierarquizar culturas. O relativismo cultural pressupõe a ideia, né, de que existam formas relativas de interpretar a cultura. Então, seria uma resposta ao etnocentrismo. Enquanto o etnocentrismo parte da ideia de que uma cultura é superior à outra e por isso a outra cultura deveria se submeter a essa, o relativismo diz que não há superioridade cultural. As culturas são relativas umas às outras, então não há inferioridade ou superioridade. Nós não podemos pensar a cultura nesses termos, nós devemos pensar a cultura no termos de relatividade, não de comparação, de graduação de melhor ou pior. Então, o relativismo cultural é aquilo que interpreta os juízes morais em termos de aprovação social. Quando a gente pensa a ideia de cultura, a gente tem que pensar a ideia de que o que constitui uma cultura é aquilo que é aprovado socialmente. Então, culturas diferentes possuem juízos morais diferentes, portanto, isso tem como consequência uma aprovação social diferente. Então, de acordo com essa perspectiva, a perspectiva do relativismo cultural, a correção dos juízos e das normas morais é sempre relativa, dada a sociedade e a cultura que nela existe. O que significa isso? Significa que a moral, ou qualquer moral que exista, ou a construção da moral e das regras sociais, da forma de organização e funcionamento da sociedade, ela é relativa à cultura. Então, isso é o relativismo cultural. Portanto, se a construção dos juízos morais e da própria sociedade é relativa à cultura, culturas diferentes produzem sociedades diferentes. É disso que se trata o relativismo cultural. Portanto, o relativista é aquele que pensa que o bem e o mal, o certo e o errado são convenções estabelecidas por cada sociedade. Então, bem ou mal, certo ou errado, justo ou injusto, é uma convenção social, ou seja, cada sociedade é que decide a noção de bem ou mal, de justo e injusto, de certo e de errado. Então, para os relativistas, existem fatos morais, mas estes fatos morais não são instruídos, não são instituídos pela própria sociedade, né? Os fatos
morais são instituídos pela cultura. Então, resumindo, os juízos morais são verdadeiros numa sociedade quando seus membros acreditam que são verdadeiros e são falsos quando acreditam que são falsos. Vou propor uma forma da gente pensar, uma proposição lógica. Então, vejamos. Dizer que X é bom ou que X é moralmente correto significa que a sociedade aprova X. Então, veja. Dizer que X é bom ou que X é moralmente correto significa dizer que a sociedade aprova X. Esse X pode ser qualquer elemento social. Então, vamos colocar o aborto. Dizer que X, então, no lugar do X, eu vou substituir o aborto. Dizer que o aborto é bom ou é moralmente correto significa que a sociedade aprova o X ou aprova o aborto. Ou dizer que X é mal ou que X é moralmente errado significa que a sociedade reprova X. Então, se o nosso X é o aborto, dizer que o aborto é mal ou que o aborto é moralmente errado significa que a nossa sociedade reprova o aborto. No entanto, existem duas possibilidades. Existem as sociedades que aprovam o aborto, portanto, nelas o aborto não é ilegal, não é crime, não é moralmente errado. No entanto, existem sociedades como a nossa brasileira, onde o aborto ainda é mal, é moralmente errado e é reprovável socialmente. Então, essa é uma questão que se constitui culturalmente, que pode mudar ao longo do tempo. Então, sociedades hoje em que o aborto é legal, nem sempre o foram, e isso pode mudar, ou seja, no sentido de que a sociedade legalize o aborto, ou pode mudar também o contrário, no sentido que a sociedade que legalizou volte atrás e recriminalize. Uma coisa não altera a outra. O casamento civil entre homossexuais. Então, dizer que o casamento entre homossexuais é bom ou dizer que o casamento entre homossexuais é moralmente correto significa que a sociedade aprova o casamento entre homossexuais. Dizer que o casamento é mal ou que ele é moralmente errado significa que a sociedade reprova o casamento entre homossexuais. Então a gente sabe que existe uma possibilidade de valores sociais sobre o certo e errado de acordo com as instâncias e que isso depende de uma aprovação social. E isso se dá culturalmente. Então, sociedades diferentes avaliam de forma diferente instâncias culturais diferentes. Em culturas diferentes, as pessoas têm convicções morais diferentes. Logo, as verdades morais são relativas à cultura. Então, aquilo que é certo no Brasil pode ser errado na Holanda, e aquilo que é errado na Holanda pode ser certo no Brasil. Ou aquilo que é certo ou permitido na Holanda pode ser errado ou mal visto no Brasil, onde é um país onde é permitido já há muito tempo o consumo de alguns tipos de drogas que no Brasil serão ilícitas. Então, no Brasil é ilícito você fumar maconha, na Holanda não. Então, você veja, moralmente para um holandês, uma pessoa fumando maconha não é problemático, mas moralmente para um brasileiro é. O sujeito pode fazer isso em praças, nas ruas, em cafés na Holanda, mas no Brasil ele não pode porque ele vai estar infringindo a lei. Então, o julgamento moral sobre o mesmo evento cultural ou sobre a mesma prática social não é o mesmo, é diferente, e isso depende de cada uma das suas. Esse argumento é válido? O argumento do relativismo cultural? Bom, para a gente pensar isso, a gente tem que usar o argumento de diversidade cultural. Então, o relativista cultural, ele defende, na sua teoria, essa ideia de que as sociedades de culturas diferentes têm códigos morais diferentes, por isso vão produzir resultados diferentes sobre uma mesma prática social. Há, portanto, uma grande diversidade cultural no que diz respeito à moralidade. Então, conforme você muda de país, conforme você muda de nação, conforme você muda de cultura, os julgamentos morais sobre um fato ou outro também mudam, como sobre a sexualidade, sobre o porte, o uso de drogas, sobre o que é lícito e sobre o que é ilícito, sobre o porte de armas, enfim. São questões que não são consensuais em todas as sociedades, sobre o aborto, sobre a prostituição, sobre os relacionamentos homoafetivos, etc. Então, o relativista é aquele sujeito que pensa que a diversidade, toda essa diferença de situações justifica a sua teoria. É óbvio que esse não é um bom argumento, você percebe? Então, o argumento da diversidade cultural é melhor do que o argumento do relativismo cultural. O exemplo é o seguinte, eu vou criar um argumento sobre a diversidade cultural e aí eu vou relativizar esse argumento de acordo com a diversidade das culturas. Então, o argumento é o seguinte: pessoas diferentes têm convicções diferentes acerca da existência de extraterrestres, certo? Então, existem pessoas que acreditam em extraterrestres e existem pessoas que não acreditam em extraterrestres. Logo, as verdades sobre o extraterrestre são relativas às pessoas.
Então, será que eu posso relativizar a existência dos extraterrestres só pelo fato de que existem pessoas que acreditam e existem pessoas que não acreditam? Lógico que não, né? Então, por isso que o relativismo é perigoso, a gente tem que tomar cuidado. Senão, você pode acabar justificando a barbárie através do relativismo. Então, veja, a primeira parte da afirmação, a primeira premissa, ela é verdadeira. Há um desacordo sobre a existência de extraterrestres. Todos nós sabemos. Existem seres humanos que acreditam, existem seres humanos que não acreditam. E essa é uma discussão que não se tem consenso na humanidade. Beleza? Beleza. Só que a conclusão produzida através desse pensamento, usando o relativismo como pensamento, não é válido, porque a conclusão é falsa. A existência de extraterrestres não depende da opinião das pessoas. Não depende, isso não é uma questão de opinião. É a mesma questão que a gente coloca hoje quanto à discussão absurda que se tem no mundo em 2020 sobre a Terra ser plana, né? Isso só podia ser cabível antes da gente poder desenvolver a tecnologia suficiente para fotografar a Terra do espaço e verificar que ela é uma esfera, né? Que ela é redonda, uma esfera esférica, mas que plana ela não é. E aí todas as outras explicações que a geografia e outras ciências vêm dar para nos justificar isso. Então não é uma questão de opinião. Pode até existir pessoas que concordem ou pessoas que discordam, mas não se trata de uma questão de opinião. Então, relativizar às vezes pode ser perigoso e hoje a gente vive num mundo em que isso tá claramente demonstrado. Então, é isso que é o relativismo cultural. O relativismo cultural é essa possibilidade de levar as questões culturais umas em relação à outras. O perigo do relativismo cultural é exatamente ele produzir uma interpretação tão relativa que você desconsidere questões importantes como os direitos humanos. Há um limite para o relativismo cultural. Eu posso relativizar as diferenças entre seres humanos, né, entre civilizações ou constituições de cidades e de vidas urbanas com vidas indígenas e rurais. Mas será que eu posso relativizar a violência à mulher? Será que eu posso relativizar a violência de gênero? Será que eu posso relativizar a violência racial? Eu não posso relativizar. Então, para a relatividade cultural, há um determinado limite. Esse limite é ético, é consensual e tem que ser medido pelos direitos humanos, pelo ideal de homem universal e não pela particularidade. Só a particularidade pode nos conduzir à barbárie. E é disso que se trata o relativismo cultural e é disso que trata a crítica do relativismo cultural. Então, melhor do que o relativismo cultural é pensar a diversidade cultural. Diversidade é mais importante do que relativismo. Relativismo pode nos conduzir à barbárie, diversidade nos permite entender as diferenças dentro de um parâmetro universal de respeito à vida e aos direitos humanos. É isso. Agora eu acho que vocês já estão preparados para fazer a avaliação final, que é um texto simples e fácil que vai reunir todas essas ideias de conteúdos que a gente debateu nesse bimestre à distância. É isso, estou com saudade, então espero a avaliação até o finalzinho do semestre, dia 5, 6, 7 de julho no máximo. É isso. Axé.